próximo texto agora, vocês vão observar que nós vamos voltar a alguns conteúdos que a Laia estava falando. À medida que vocês vão, para quem não tem contato, não teve a oportunidade, entrando em contato com diferentes formas de falar dessa temática, nós vamos nos familiarizando melhor e adentrando mais nesse sentido, nessa experiência, né? Então, agora a gente vai falar dos textos que acabamos selecionando. Esse aqui é o mais longo de todos. Nós não vamos lê-lo todo, não tem como. Mas ele traz a experiência de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma breve apresentação, e aí o Bruno vai trazer também alguns comentários, vai conversar aqui com a gente. É o discurso sobre a Ogdode e a Enéada. É o texto número 6, do Códice 6, da Biblioteca de Nag Hammadi, que há pouco também já foi citado por outros aqui. Primeiro, o título mesmo dele está perdido, mas durante o texto é falado como se isso aqui fosse exatamente um discurso falando sobre a Ogdode e a Enéada, por isso ele recebe esse nome. Ele pertence à tradição gnóstica hermética setiana e possivelmente é um dos mais anteriores, do século II DC. Ele descreve o processo pelo qual um Mistagog, a Laia estava comentando há pouco, né, um guia espiritual que conhece, gnosticamente falando, né, que vivencia essa experiência interna, conduz um iniciando a uma experiência mística. E esse texto tem claras relações com o Evangelho da Verdade, que é atribuído a Valentino, com Sofia de Jesus o Cristo, que também é do ambiente da escola de Valentino, e que é um texto que prepara, eu costumo chamar ele como uma introdução à Psicosofia, porque é uma conversa de Jesus com os vários discípulos. O Apocalipse de Paulo, em que Paulo fala da experiência de subir aos vários eons, né? E próprio Psicosofia, né? Nos tempos antigos, a Ogdode e a Enéada, ou a oitava e a nona esfera, eram designados como os eons além do terrestre, que a gente tinha comentado, onde se inicia o reino do invisível, o reino divino, ou talvez não divino no sentido do Pai último, mas os níveis mais sutis, e sobre os quais os poderes terrestres não têm controle. Quem já leu Sofia e o mito de Sofia, nos vários textos, no Evangelho, no Apócrifo de João também tem, vai ver que Sofia se instala na Enéada, porque ela tem que ultrapassar a Ogdode para poder voltar a se aproximar da sua Cisígia, do seu par, do seu esposo, né? São esferas de bem-aventurança, onde só chegam as almas que estão qualificadas. E alcançar essas esferas é indicativo de avanços no desenvolvimento espiritual. Esse tratado indica uma 10ª esfera, a mais elevada, que seria a morada do divino. O Apocalipse de Paulo também se refere a essa 10ª esfera, né? O Apocalipse de Paulo conta a história da ascensão, o caminho de Damasco, quando Paulo fala que conheceu, né, reconheceu de fato quem era Jesus, né, e os estágios de avanço. São sugeridos nesse texto, ao iniciando, que já está preparado, purificado e eliminou a ignorância através do estudo de textos, uma série de práticas invocativas. A prática da meditação, a prática do silêncio são o meio de alcançar tais esferas. E na 8ª esfera, ouve-se o coro da música dos anjos. É a Ogdode, igual a gente acabou de ver no hino de Jesus, né? É na 8ª que toca a música das esferas. A experiência da 9ª é a da unidade com a mente universal. E o tratado faz referências a um conhecimento secreto, a gnoses, e a experiência mística. E ele começa, eu não botei todo, eu coloquei algumas passagens, né? O discípulo solicita a instrução que tinha sido prometida pelo seu mestre, de o mestre ajudá-lo a levar a sua mente, ser conduzida da 8ª até a 8ª e a 9ª esfera, ou até a Ogdode e a Enéada, esses estados mais elevados, de acordo com a ordem da própria tradição. E o mestre concorda, mas relembra
caso mantenhas em mente cada um dos degraus. Tem que ser consciente de todo o processo. E concorda que o discípulo já tem o entendimento necessário e que ele, instrutor, tem o poder que flui da fonte. Ele é um real hierofante. O que assombra o discípulo, percebendo que, mas então eu não sou o único, eu tenho muitos irmãos. Sim, diz o instrutor. Certo, meu filho, esse fato é bem enumerado. Em todos os tempos isso ficou claro, que são muitos os irmãos que alcançam tal estado. Portanto, meu filho, é necessário que reconheças os teus irmãos, que reconheças os filhos da luz e que os honre com retidão e apropriadamente, porque eles provêm do mesmo Pai. Por cada geração eu tenho evocado e designei a ele, porque és descendente como aqueles outros filhos. Filho, eles são seres espirituais, pois existem como forças que germinam outras almas. Assim, digo que são imortais. São o que, na tradição gnóstica, vão ser chamados os vivos, e que Jesus se refere tão frequentemente. A importância de ser um vivo, porque quem é vivo não mais morre. Isso está no Evangelho da Verdade, isso está em Sofia, isso está no Tratado da Ressurreição, está em vários desses textos, explicando como é importante tornar-se um vivo. Quando Jesus fala com Tomé, no Evangelho de Tomé, também Jesus é chamado o vivo. Diz o discípulo, suas palavras são verdadeiras, isto não pode ser refutado de agora em diante. Meu pai, comece o discurso sobre a oitava e a nona e inclua-me também com os meus irmãos. E o mestre diz, façamos uma prece, meu filho, ao Pai do Universo, com seus irmãos, que são meus filhos, que ele possa conceder o espírito da capacidade de falar, da eloquência. E aí pergunta o discípulo, como eles oram, meu pai, quando reunidos com as linhagens? Eu quero obedecer. O discípulo aqui parece bastante ansioso, né? E aí o instrutor destaca que o discípulo antes era insensato, despreparado, mas que ele se qualificou por meio do estudo dos livros. E o discípulo insiste que sim, esse estado que agora ele alcançou, essa sabedoria, para ele vem em primeiro lugar, que é a beleza que vem dos livros, ou seja, as instruções. Mas é só até aí que ele compreende, ele quer avançar mais. E aí o mestre reforça que essa beleza da alma é uma edificação que vem em estágios, que isso é construído, é experimentado, é desvelado gradativamente. E aí o mestre então diz a ele, possa a compreensão, essa compreensão profunda, esses estágios mais avançados, vir a ti. E então irás instruir. Assim como o mestre é um instrutor e tornar-se um mestre é para tornar-se um instrutor, ele está preparando esse também para se preparar para também ser capaz de instruir. O discípulo parece bastante ansioso. Vamos orar, meu pai. Assim está no texto, né? Ou na possibilidade de tradução. Filho, o que é apropriado é orar ao divino com toda a nossa mente, todo o nosso coração e nossa alma, ou seja, integralmente, e solicitar-lhe que a dádiva da oitava se estenda a nós e que cada um receba dele aquilo que é seu. Essa mesma expressão de aquilo, poder receber aquilo que já é seu, é muito frequente nesses textos. Você não recebe algo além do que aquilo que você já está preparado. No nosso último texto hoje, o hino da veste de glória, vocês vão ver isso também. A veste que ele recebe é a veste que foi tecida de acordo com o que já é dele, com as suas ações, com aquilo que ele já preparou. Assim, discípulo, a sua parte é compreender, a minha é ser capaz de proferir o discurso da fonte que flui para mim, é ser esse canal de fluir a verdadeira instrução. Aí diz o discípulo, vamos orar, meu pai, eu clamo a ti, que rege sobre o reino do poder, cuja palavra vem como um nascimento da luz. Suas palavras são imortais, elas são eternas e imutáveis. Ele é aquele que gerará vida para as formas em todos os lugares. Sua natureza dá forma à substância. Por causa dele, as almas da Ogdoade e os anjos se movem. Olha que interessante, sua natureza dá forma à substância. Ele está falando aqui daquela ideia de uma substância primordial que
é o contraponto daquela energia, né, na doutrina secreta vai ser chamada Purusha, que torna possível as coisas fluírem por meio de uma, não é uma materialidade, mas de uma forma de condução. Segue o discípulo dizendo: o eu entre os espíritos, ele gerou todas as coisas. Aquele que é autossuficiente tem cuidado por todas as coisas. Ele é perfeito, o Deus invisível a quem se fala em silêncio. Olha o tema do silêncio que a Laia estava chamando de atenção e vai aparecer em todos os textos aqui. Sua imagem é posta em movimento quando é direcionada e ele governa. O poderoso poder que é exaltado acima da majestade, que é melhor que o honrado Zoxatazoa. Isso é óbvio que é um mantra e eu não sei como ele é entoado, mas nos manuscritos que nos chegam, isso está na biblioteca de Nag Hammadi, vem assim, redigido com, obviamente, letras, eles usam os caracteres gregos, né, mas isso é cóptico, e colocados uma série de vogais. Vou chamar a atenção de um detalhe. Eu tenho observado que vários dos mantras associados a esses textos de Nag Hammadi que falam, que mostram essas entoações, eles usam muito a letra Z e muitas vogais. E aí segue o discípulo dizendo: gente, eu não sei cantar esse mantra, tá? Eu só estou mostrando para vocês que está aí. Senhor, concede-nos uma sabedoria sobre o teu poder que nos alcança. Faz com que a gente compreenda esse poder que nos alcança, de forma que possamos descrever a nós mesmos a visão da oitava e da nona. De forma que sejamos capazes de entender o que a gente está percebendo. Já avançamos até a sétima. Então ele está dizendo, eu já fui até a sétima esfera, pois somos piedosos e caminhamos em tua lei. Ou seja, tem seguido aquelas regras de estudo, purificação, trabalho, meditação, ação, tudo que é necessário para poder galgar esses passos. E tua vontade cumprimos sempre, pois temos andado em teu caminho. Senhor, concede-nos a verdade na imagem. Permita-nos, a questão da imagem, que Felipe tanto insiste, que tem que entender a imagem, porque tudo vai ser por meio de uma imagem. A verbalização é uma imagem, é usar palavras para tentar falar daquilo que é indizível, né? E conceda-nos o reflexo do pleroma através de nossa prece. Pleroma é a plenitude, é o todo, é o absoluto. Reconheça o espírito que está em nós. De ti, o universo recebeu a alma. De ti, o não gerado. A geração veio à existência. O nascimento do autogerado, que é o segundo pai, mas que é o primeiro de baixo para cima, se dá através de ti, o nascimento de todas as coisas geradas que existem. Recebe de nós estes sacrifícios espirituais, os quais enviamos a ti com todo o nosso coração e nossa alma, e com toda a nossa força. Salve aquilo que está em nós e concede-nos a sabedoria imortal. Segue o texto. Ele é bem longo, mas eu só coloquei algumas passagens. Leva-nos, aí diz o mestre, ele percebe que o discípulo alcançou já um estado mais elevado, e o mestre diz ao discípulo, leva-nos abraçados um ao outro, afetuosamente, meu filho. Regozije-se com isso, pois já o poder deles, os irmãos que estão no alto, que é luz, está vindo a nós. Pois eu vejo profundezas indescritíveis. Como posso dizer-lhe, meu filho? Como posso descrever o universo? Eu sou mente e vejo outra mente, aquilo que move a alma. Vejo aquilo que me desloca do esquecimento puro. Tu me dás poder, vejo a mim mesmo. Eu quero falar, mas o medo me restringe. Eu encontrei o princípio do poder que está acima de todos os poderes, aquele que não tem princípio. Vejo a fonte borbulhante com vida. Eu vi. A linguagem não é capaz para revelar isso. Pois toda a Ogdoad e as almas que estão nela e os anjos cantam um hino em silêncio. E eu, mente,
compreendo. Vê aquela dificuldade que São João da Cruz também diz, que é impossível falar daquilo que não é possível dizer em palavras. Mas eles tentam, usando palavras que é para tocar a gente. Jung, quando fala do simbolismo, inclusive do reencontro do si mesmo com sua Cisígia, ele toca nessas questões de reencontrar, isso tem a ver com a câmara nupcial, refazer a conexão, redespertar aquilo que está em cada um, mas, no entanto, está muitas vezes velado. Aí pergunta o discípulo, qual o caminho para cantar um hino através deste silêncio? E aí o mestre diz, tu tens de tornar-te como tal, tu tens de estar silente. Eu estou silente, pai, diz o discípulo, eu quero cantar um hino enquanto estou em silêncio. Então, cante-o, pois eu sou mente. Ele está dando aquela ideia de que ele está sentindo a unicidade desse estado. Compreendo mente, Hermes, que não pode ser interpretado. Não há criatura que irá carecer da tua vida. Eu te chamo, Pai, Eon dos Eons, grande Espírito Divino. O que me dizes, meu Pai? E diz o mestre, que está representando agora essa força maior, né? Em relação a essas coisas, meu filho, não digo qualquer coisa, pois é correto que mantenhamos silêncio sobre aquilo que é secreto. Retorna ao estado de exaltação, meu filho, e canta enquanto estás silente. E terminando, diz ele, Pai Trismegistus, que devo dizer? Nós recebemos essa luz. E eu próprio vi esta mesma visão em ti, a unidade. E vi a oitava e as almas que estão nela, e os anjos cantando um hino para a nona, a Enéada, e seus poderes. E eu vi aquele que tem o poder de todos eles, criando aqueles que estão no Espírito. Aí diz o mestre, é vantajoso, de agora em diante, que nós mantenhamos silêncio em uma postura reverente. Não fale sobre a visão de agora em diante. É apropriado cantar um hino, em silêncio, ao Pai, até o dia de deixar o corpo. Não é acabou agora. Você tomou um compromisso, você se envolveu com isso, você foi alimentado por isso. Então, de agora em diante, até a sua morte corpórea, cantar esse hino. Estou cantando um hino dentro de mim mesmo. Enquanto repousas a ti mesmo, seja ativo no louvor. Ou seja, tudo o que fizerdes, que seja feito em nome dessa luz que desperta em ti, desse estágio crístico que aos poucos se desperta em ti. Pois encontrastes o que buscas. É apropriado que cantes esta exaltação de forma que possa ser escrita no livro imperecível. Aquele livro imperecível que conta a nossa real história. Diz o discípulo, irei ofertar ao alto o louvor em meu coração, como tenho orado ao fim do universo e ao princípio do princípio, ao objeto de busca do homem, à descoberta imortal, ao progenitor da luz e verdade, ao semeador da razão, ao amor da vida imortal. A mente é teu plectro, é tua varinha de tocar a música, de fazer emitir a vibração e o som. Minha mente quer entoar diariamente um hino a ti. Eu sou um instrumento do teu espírito. A ideia de ser um instrumento da grande força. Isso é ser realmente um instrumento da grande fraternidade. É estar nessa conexão humana, e tem um texto muito bonito que mostra isso, como isso, de fato, é vivido por aqueles, né? Após essas coisas, dou graças cantando um hino a ti, pois recebi vida de ti, quando me fizeste sábio, e eu te glorifico. Clamo teu nome, que está em segredo dentro de mim. E lá vem outro mantra. E aí vai, está vendo que ele vai aumentando a duração da emissão desse som? E até o último, que é bem prolongado. Provavelmente, como disse a Yara, uma espécie de prolongado. Tu és aquele que existe com o Espírito. Reverentemente, eu entoo um hino a ti. E como último slide,
Então aí o mestre diz então ao discípulo: meu filho, escreve este livro sobre isso que nós vivemos para o templo de Dióscuros, em caracteres hieroglíficos, intitulando-o A Oitava Revela a Nona. Daí sai o título. A linguagem do livro escreve-a em estelas de turquesa. A Laia acabou de explicar o que são as estelas. E é ele que ele vai dizer agora. A própria mente tornou-se o supervisor desses ensinamentos. Por isso, exijo que este ensinamento seja gravado sobre pedra e que tu a coloques em meu santuário, ou seja, no templo. 8 guardiães guardarão este ensinamento. Os homens à direita são caras de rãs e as mulheres à esquerda são caras de gatos. Eu deixei essa passagem porque ela lembra muito as passagens em Pisto Sofia que falam dos seres com caras. Né? Obviamente, esses são símbolos. Meu filho, tu farás isto quando eu estiver em Virgem, o sol na primeira metade do dia e 15 graus se tenham passado por mim. E ele segue nessa ideia astrológica. E escreva um juramento no livro, a fim de que aqueles que o lerem, isso serve aqui para nós, que estamos tendo, eu concordo com a Laia, a oportunidade de entrar em contato com isso. Bom karma. A fim de que aqueles que o lerem não usem a linguagem abusivamente e não o usem para opor-se às ações do destino. Antes, que eles se submetam à lei divina, sem tê-la transgredida em nada, em pureza, solicitando por sabedoria e gnoses. E aquele que não quiser ser gerado desde o princípio por Deus, não será capaz de ler as coisas escritas neste livro. Embora a consciência dele, esteja pura dentro dele. Mas se ele não se preparou, ele não será capaz de ler ou de entender as coisas desse livro. Melhor que por estágios ele avance por estágios e entre no caminho da imortalidade. E assim chega no entendimento da oitava, que revela a nona. Este é o juramento. Quem desejar ler este livro sagrado, jura pelo céu, pela terra, pelo fogo, pela água, pelos 7 regentes da substância e pelo Espírito Criador neles, por Deus não gerado, por aquele autogerado e por aquele que tenha sido gerado, que ele irá guardar as coisas que Hermes tenha dito. Isso é um juramento. E aqueles que mantiverem o juramento, Deus deseja ser reconciliado com eles e com cada um que tenhamos nomeado. Mas a ira cairá sobre cada um daqueles que violarem o juramento. Então, nesses textos, é comum a gente ver essa questão do juramento sendo colocado sobre a importância, sobre o peso, a responsabilidade de ter acesso, de ter o bom karma, de ter acesso a esse ensinamento e não jogar essas pérolas aos cães em vão, mas colocá-lo em prática e, como disse no início do texto, isso vale a pena ser divulgado. Eu pedi ao Bruno, na verdade, eu pedi ao grupo todo, e o Bruno se ofereceu para trazer mais elementos sobre esse texto para a gente. Bruno, eu vou sair para que você possa entrar. Tá. Então, esse texto, ele me passou também ele tem uma coisa muito devocional, né? Então, dá para fazer paralelos, por exemplo, quando a gente vai olhar alguns textos da Vedanta Advaita, quando o Shankara fala na Bhakti Yoga para o Atman, que está presente em nós, para Brahman, né, sendo o Atman um reflexo de Brahman dentro de nós, dentro de tudo que está manifesto. Então, esse texto ele me passou bastante essa sensação também, de que nós tentarmos nos voltar para o Deus invisível, que está presente em tudo, e que na manifestação de nós estamos, é o Cristo latente dentro de nós, para que então a gente consiga ir além das 7 esferas celestes e consiga acessar a 8ª esfera, e a partir daí também vá para a 9ª esfera. E o texto também sugere essa 10ª esfera, que seria essa esfera do Deus invisível.
Mas só para contextualizar, então, o que são essas 7 esferas? Já que o discurso é sobre a oitava, já que há uma oitava e uma nona sendo mencionadas, uma décima sendo sugeridas, quais são exatamente as 7 esferas? As 7 esferas, a gente vai ver sobre elas em textos como Pisci Sofia e alguns outros textos também, no Apócrifo de João, que vai falar também sobre a queda de Sofia, a gente vai ver um pouco sobre isso. Essas 7 esferas são os reinos dos arcontes. São 7 arcontes que devem ser superados e cujos vícios que eles representam devem ser transmutados, porque essas 7 esferas, que surgem a partir da esfera de Saturno, que é a sétima, de Yaldabaoth, elas são uma sombra dos reinos superiores. Elas são uma sombra dessas outras esferas aqui de bem-aventurança, onde estão os eons. Então, a partir de Yaldabaoth, que vai engendrar um mundo de ignorância e separatividade, um mundo de sofrimento, a partir de Yaldabaoth vão surgir essas outras esferas que vão nos influenciar e que a gente pode também fazer muitos paralelos aí com as aflições nos textos budistas, com Klesha Varana, em textos budistas e textos de outras tradições indianas também. Então, para que a pessoa consiga chegar à oitava ou à nona, ela tem que passar pela renúncia, ela tem que passar por um caminho de purificação e por um caminho de devoção. Por isso que me lembrou bastante a questão Bhakti, que a gente vê nas tradições indianas, porque esse texto ele vai enfatizar bastante isso, de nós louvarmos esse Deus invisível, de nós nos voltarmos a esse de tentarmos cantar essa canção silenciosa, de tentarmos cantar com a voz do silêncio. E é uma senda de ascensão, uma senda gradual rumo à gnosis, rumo à união com o autogerado, rumo à união com Cristo em nós, que é o autogerado dentro de nós. E uma vez que a pessoa então consegue superar, ela vai chegar ao Ugdod, a oitava esfera, que é essa esfera intermediária entre essas 7 esferas celestes, que são esferas que ainda estão aqui no nosso campo da materialidade. E depois ela consegue se elevar à Ineda, que é a nona esfera, que é a esfera do Nous, a esfera da mente universal, e é para onde Sofia também consegue ir depois que ela se arrepende lá em Pisci Sofia, por meio das intuações que ela faz, dos arrependimentos que ela faz, ela vai subindo e por fim ela chega até a nona esfera e se reúne com o autogerado, se reúne com Cristo. A Sisígia, então, está reunida novamente. Lembrando aqui que esse nous, essa mente universal, não é essa nossa mente pensante, né? É algo que está além disso. Que em nós também temos esse nous, obviamente, mas que em nós é uma mente muito intuitiva, é o que outras tradições vão chamar de Budi, por exemplo, e que é a mente que é um raio do um em nós, é o espírito dentro de nós. E essa mente, é a partir dela que vem a geração das coisas, é a partir dela que vem a manifestação das coisas de uma forma mais delimitada, que vão surgir os protótipos do mundo, e daí por diante. Antes dela, né, a gente pode relacionar isso também na cosmogênese gnóstica com Barbelot, antes dela ao Deus invisível. Agnostos Theos, sobre o qual nada pode ser dito, embora a gente fale sobre ele, e que está além de toda a manifestação, que está além de qualquer tipo de multiplicidade, que está além até mesmo desses reinos mais elevados, mas que ao mesmo tempo também está em tudo, está manifesto em tudo por meio do nous e em nós, com Cristo latente em nosso coração. Então, quando as pessoas buscam se voltar para a verdadeira eclésia, para os filhos da luz, a gente tem sempre que pensar que eles estão além dessas 7 esferas. E como vocês veem, cada uma dessas esferas está relacionada com um dos 7 planetas. Né? Ou melhor, um dos 7 corpos celestes. A Lua e o Sol, obviamente, não são exatamente planetas. Mas então a gente tem a Lua, que é regida aqui por um arconte. Cada um desses nomes é um dos arcontes que está associado com cada uma dessas esferas. Temos a Lua, temos Mercúrio, temos Vênus, temos o Sol, Marte, Júpiter e, por fim, a esfera de Yaldabaoth, a última esfera a ser enfrentada, né? É uma batalha, ou a gente pode pensar como um caminho atlético, em que a pessoa tem que superar cada um desses obstáculos. E a gente pode pensar que, ao mesmo tempo que eles vão ter esses vícios, que vão ser proeminentes, mas como eles são uma sombra dos reinos divinos, esses vícios eles têm que ser transmutados em virtudes.
Porque já que eles são umas sombras, quer dizer que o potencial de virtude também está lá, para que seja possível, então, superar cada um deles. Vênus, por exemplo, vamos só dar um exemplo rápido aqui. A ideia de Vênus, a ideia de beleza, de se atrair por coisas belas. A gente pode se atrair pelas coisas belas do mundo sensório, ou a gente pode se atrair pelas coisas belas, pode se voltar e ver a beleza do espírito, das coisas belas do mundo espiritual. Como o próprio texto da Dodge fala, quando ele começa então a perceber a beleza daqueles ensinamentos e que é a beleza do nous que está dentro dele, a beleza do Christus que está dentro dele. Plotino também vai falar, num de seus textos, num de seus tratados sobre a Eneida, ele também vai falar sobre a Afrodite celeste e a Afrodite que está caída, degradada, que é essa pulsão que nós temos em nos atrair pelas coisas sensórias e achá-las bonitas e não perceber que essa beleza é só uma sombra, é só um reflexo de uma outra beleza, da beleza do um que está em tudo. E que só pela contemplação do um é que nós então poderemos nos conectar com essa beleza maior, com essa beleza verdadeira, a beleza do espírito. Então, na Ogdoad você vai ouvir o coro dos anjos. Na Ogdoad já é possível, quando a gente tenta se voltar para ela, ouvir essa música das esferas, ouvir esse coro celestial que vai nos lembrar que tem algo além de tudo isso aqui. E na Eneida vai haver então a unidade com a mente universal, com a mente divina, com o nous, com a unidade a partir do que se pode falar, do que ainda tem algum grau de manifestação, daquilo que dirige a manifestação, com o Atman presente em tudo, presente em toda a manifestação. E na 10ª, o silêncio, a esse Deus invisível, que é essa voz do silêncio que também se busca, e que só pode ser compreendida, só pode ser ouvida uma vez que se chega à nona, uma vez que é possível se unir ao nous. E para se unir ao nous, tem que se elevar essa 7 e chegar ao Ogdoad antes. Então, pela renúncia, pela purificação e pela devoção a esse Deus invisível, pela devoção ao um, numa senda gradual de ascensão rumo à gnosis, rumo à união com o auto-gerado, rumo à união com Cristo dentro de nós, é que é possível realizar essa meta. E é necessário, então, como diz o texto, que a gente reconheça que há outros que já alcançaram esse caminho, que estão muito mais avançados, que há uma linhagem, que há os filhos de Sete, há os filhos da luz, aqueles que estão vivos com V maiúsculo, que alcançaram a vida. Todo esse processo de ascensão é um processo, então, para que a gente se torne vivo de verdade e não fique mais ou menos vivo como nós estamos agora. E por cada geração ou linhagem tem um chamado. Os filhos da luz, a linhagem da luz, os filhos de Sete, e a própria luz presente em nós, ela está sempre chamando e clamando para esse despertar. Ela está sempre chamando e clamando para que os seres consigam ver o que está além das 7 esferas. Só que como as crianças, tens uma pose insensata. Então, ele diz aqui para o discípulo, no texto, né, como a Jane tinha descrito, tem horas que ele está bastante ansioso com tudo, que ele está um pouco meio afobado, né, ele quer experimentar tudo isso de imediato, mas primeiro a pessoa tem que se reduzir ao estado de criança. E isso é uma linguagem bem técnica do gnosticismo. Primeiro a pessoa tem que se tornar uma criança no caminho. E aí ela vai aprender sobre o caminho e vai poder crescer e aprender cada vez mais sobre o caminho até que ela realmente se torne o anthropos, que é o potencial que ela tem de ser, que ela se torne um humano íntegro, um humano completo. Clamo a ti que rege sobre o reino do poder. Clamo a esse um. Clamo a esse Deus invisível. Clamo ao não gerado, que em nós também é o auto-gerado, que é esse Cristo em nós. E é essa luz em nós que pode nos levar, então, de volta para o reino de Sofia, pode reconduzir a nossa alma para a 8ª e para a 9ª. Ele é perfeito, o Deus invisível a quem se fala em silêncio. Eu sou o instrumento de teu espírito, mente é teu plectro. Que a Jane até tinha falado aquela varinha, né? Eu pensei numa palheta também, uma palheta de um instrumento. Pensar que essa mente divina, pensar que o nous,
A gente também pode, usando a linguagem da doutrina secreta, relacionar isso com Mahat, a mente diretora primordial. É essa mente divina, então, que é a responsável por qualquer tipo de manifestação, embora a gente não perceba e embora, né, como a gente vê em toda a mitologia gnóstica, há outras forças menores que começam a achar que são, na verdade, as forças criadoras. E assim como nós mesmos começamos a achar que estamos sozinhos nesse mundo e que não há essa força dentro de nós. E começamos, ou então, a adorar outras forças externas que só reforçam o senso de separatividade. Então, a gente sempre lembrar que nós somos um instrumento desse espírito e buscarmos nos tornar, então, um instrumento do nosso nous, ou melhor, de nous presente em nós. Né? Não há um nous individual. Nous está presente em tudo. O espírito, a mente divina, está presente em tudo e essa mente é Cristo em nós. E esse Cristo em nós, esse autogerado em nós, é um reflexo do grande silencioso, é um reflexo do incognoscível, é um reflexo do Deus invisível presente em nós. Então, toda a senda é basicamente para isso, para que a gente tente retornar para casa, para que a gente tente, então, ir além de tudo isso aqui, purificando cada uma dessas etapas e retorne, então, ao reino do nous, se conectando com esse Deus invisível.